certo? Eu não vou ver os comentários do chat, tá? Então, por favor, alguém só me dê aí um ok, um retorno de que tá todo mundo aí vendo o slide, tá aparecendo o slide? Pronto, ótimo. Então, vamos lá, gente. Essa disciplina, né, essa aula, que é só uma aula por semana, é atenção domiciliar e cuidados paliativos. E o nosso primeiro assunto, né, como base, disciplina nova, para mim, né, ela fala sobre a legislação como tudo, a gente tem que conhecer a rede, né, a criação, as regras e os seus fundamentos. Né, baixei ali e fiz a aula em cima dessa lei. Então, vamos lá. A atenção domiciliar no SUS, né, na portaria de 2016, gente, ela já existia antes disso, quando eu fui pesquisar. 2016, como vocês já viram até em leis anteriores, quando a gente estuda, sempre que há uma alteração, ele vai atualizando, colocando barra o ano, né? Mas ela não é originária de 2016, tanto que a visita domiciliar, a assistência domiciliar, ela é muito antiga, né? Há muitos anos que existe, agora ela foi aprimorada, ela ganhou um novo paradigma, novos programas a partir de 2016. Daí essa portaria, né, GM 2016. Então, a atenção domiciliar, né, é uma modalidade de atenção à saúde integrada às RAS. O que é a RAS, pessoal? Rede de Atenção em Saúde. Né? O que é que ela significa, o que é que ela faz, qual o objetivo dela. Nós temos várias políticas, né? Política de atenção básica, por exemplo, os postos de saúde, nós temos atenção secundária, terciária, política de urgência e emergência, várias, política de saúde mental, e todas elas, como o próprio nome diz, trata de uma única política. Então, por exemplo, da saúde mental, se trata apenas de problemas referentes à saúde mental. Urgência e emergência mexe apenas com urgência e emergência. E qual é a função da rede? Né? Por que é que foram criadas as redes? Para dar um plano a essas políticas e para fragmentar o serviço. Né? As redes, elas fazem uma ligação, porque assim, todo mundo muito entende, políticas são únicas. E a rede, ela faz com que haja uma interação entre uma política e outra. Então, por exemplo, entre profissionais de atenção básica, com profissionais de CAPS, com profissionais de hospital, e aí vai ligando, daí esse nome tão sugestivo, rede, porque no final se torna um emaranhado de ligações entre políticas, ele fragmenta a rede de atenção em saúde, ela fragmenta o sistema. Então, foi criada essa rede, né, de atenção domiciliar para poder fragmentar e melhorar esse serviço. Né? Ela é caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde. Então, veja só, aí é um simples conceito, né, que a gente pode dizer. Quais as características dela? É um conjunto de todas essas ações aí, desde prevenção, promoção da saúde, tratamento, reabilitação, né, de doenças e cuidados paliativos também, porque, por exemplo, é um paciente que está com a doença que não existe cura efetiva, não tem como haver essa reabilitação. Então, o tratamento vai ser o que? Essa paliação que ele colocou no conceito é que é paliativo, ou seja, vai servir para o conforto do paciente, né? Vai dar o melhor atendimento a ele até os seus últimos dias, né? Porque a saúde, como a gente bem vê, não é mais só aquele problema, a patologia, ela não se limita, a gente roda e volta nisso, né? Ela não se limita à patologia em si, mas a gente usa aquela velha palavra, mas ela é holística, ou seja, o ser como um todo. E quando você se depara com a doença, né, uma patologia onde não vai ter essa reabilitação, onde você sabe que ela não tem cura, vai ser só paliação, vai ser cuidados paliativos, promover conforto. Né? A pessoa vai parando ali de acordo com o que ela tem,
Eu dou, assim, exemplo de CA, porque é o mais comum, né, gente? Geralmente descoberto tardiamente, né? Que alguns são bem difíceis de você, assim, prevenir através de um exame, de uma coisa. E tardiamente a gente sabe que não tem solução. E aí os cuidados vão ser paliativos. E essa pessoa ela tem até o direito de escolher de onde ela ficar, né? Se é no hospital, se é em casa. Se ela ficar em casa, aí esses cuidados serão domiciliares e de acordo com o que ela for sentindo. Então, medicação para dor, a cliente está sentindo dor, faz analgésico nela. Com febre, antitérmico. Ela está dispneica, está com dificuldade de respirar, está com saturação baixa, oxigênio, colocar a bala em domicílio, a bala de oxigênio. Então, é praticamente isso, né? Essa questão da paliação e dos cuidados paliativos. Por isso que o nome da disciplina também é muito sugestivo, porque uma coisa anda com a outra, né? Que é a atenção domiciliar e cuidados paliativos. Então, a atenção domiciliar... Nessa questão de doenças paliativas, a diabetes entra também, já que ela não tem cura ou não? Não, porque ela tem tratamento, Charles. Ela não tem cura, ela é uma doença crônica, né? Dentro dessas patologias que são tratadas, podem ser tratadas em domicílio, a gente tem doenças agudas e crônicas. Ela, embora não tenha cura, ela é uma doença crônica, porém ela tem tratamento. Que aí, no caso, somente quando acontece uma emergência, Charles, de um pico, né, de uma hiperglicemia, ou então de uma hipo, é que você vai recorrer até uma emergência. Mas aí não se classifica como paliativo, não. Ela é uma doença crônica, porém tem tratamento. Quando eu falo muito de paliação, tratamento paliativo, são geralmente para doenças que, assim, praticamente é o preparo de morte, né? Isso é muito comum, como eu estava dizendo, né? O CA, por exemplo, o que a pessoa está apresentando, você vai ofertando. Está sentindo dor, analgesia, está com dificuldade de respirar, oxigênio, né? Não aparenta, não há esse grande sofrimento, são crônicas, né? Mas tem tratamento, você só trata. Dentre elas você tem também HIV, né? Por exemplo, ela é crônica, né? Mas tem tratamento, né? Agora, se ele for acometido, que é uma doença oportunista, acometida por outras coisas e no final não tiver mais jeito, o tratamento é só paliativo. Mas paliativo é assim, sabe? De acordo com o que a pessoa vai sentindo. Mas a diabetes não se enquadra, né? Mais para uma doença crônica, tá entendendo? É mais quando já não há outra escapatória. Quando a gente assim, vixe, isso aí não tem cura e é paliativo, que for apresentando vai até, por exemplo, vamos tentar achar aqui outro exemplo para você entender. Alzheimer. Alzheimer a gente não tem uma cura, né? Qual é o tratamento do Alzheimer? Paliativo. Você vai, aquele idosinho fica ali em casa, ele vai começar a se debilitar cada vez mais em relação a sua motricidade, né? Tanto a questão de movimento, os movimentos locomotores, daqui a uns tempos ele já não vai mais andar, ele vai ficar restrito ao leito, depois ele já não vai mais se alimentar sozinho, enfim, ele vai perder toda a sua autonomia e vai passar a ser dependente de alguém, né? Chegando a ficar até em estado vegetativo antes da morte. Aí, qual é o tratamento desse Alzheimer? Cuidados paliativos. Uma alimentação, se antes ele fazia de forma oral, assim, né, pela boca, e agora já não consegue mais, aí vai ser passado uma sonda nasogástrica, né? De dor, dessas outras coisas, é mais difícil a gente conseguir entender, você conseguir identificar, porque ele já não fala, né? Essa é a probabilidade, ele já não falar mais, não entender, não ter mais discernimento de nada. Mas se tiver uma febre, um antitérmico, vai ter também dificuldade respiratória.
aí oxigênio. São mais doenças assim, sabe? Onde não há uma cura efetiva, porque tem as crônicas, que não tem cura, mas tem tratamento. Entendeu a diferença? Fui clara? Deu para entender, Canassa. Obrigado. Pronto. Aí, prestadas em domicílio, garantindo continuidade dos cuidados. Então, assim, vai haver toda uma equipe multiprofissional que vai avaliar o caso e vai ver, né, se dá para esse paciente ficar em domicílio ou não, se tem que voltar para o hospital, enfim. Cada caso é um caso e tem que ser avaliado por essa equipe, né, pelo médico e tudo, tem que ser dado o diagnóstico e também encaminhado para esse domicílio, né? Não é de qualquer maneira, né? Às vezes não é só também uma escolha para o paciente, nem sempre é o melhor. Tem que estar apto para ter esses cuidados em casa, tá certo? Então tá aí, a gente conseguiu caracterizar, definir. É uma modalidade integrada à RAS, que é a Rede de Atenção em Saúde, e tem todos esses cuidados prestados em domicílios, né? E continuados. Os cuidados podem ser prestados pelo enfermeiro ou se tiver precisando de um procedimento de enfermagem, de cuidados de enfermagem, a enfermagem vai lá fazer o que precisa, no caso de medicações, né, de procedimentos mais complexos como sondagem, mas, por exemplo, um diagnóstico está piorando, vai mudar o quadro, pedir exames, esse tipo de coisa, aí já seria melhor o médico ir para fazer uma reavaliação desse paciente e saber se ele ainda pode continuar em domicílio ou se não seria melhor levar ele para o hospital devido à progressão da doença, que nem sempre é boa, nem sempre o prognóstico é bom, às vezes é ruim. Então, assim, tem que ver toda essa questão aí, não é só o enfermeiro, vocês vão ver que um monte de profissional pode participar, dentista, fisioterapeuta. Gente, quando eu estudei isso aqui, quando eu vim preparar a aula, eu achei tão parecido, vocês vão ver, acho que vocês vão se encontrar igual a mim, com o NASF. O NASF, ele não é o núcleo de apoio à saúde da família, não é ele quem dá assistência, pois aí você tem agora essa atenção domiciliar que dá assistência tanto à atenção básica como à secundária, né? Hospitais, elas são ligadas, são redes, é uma rede que é ligada tanto à atenção básica, você vai ver que é dividida em níveis também, e por vários profissionais. Se precisar de TO, a TO vai, né? Que é a terapeuta ocupacional. Se precisar de dentista, o dentista vai levar até os equipamentos dele para fazer os procedimentos em domicílio. Se precisar de um enfermeiro ou de um técnico, vai. Se precisar de uma reavaliação do caso, o médico vai. Então, assim, é uma equipe, é um atendimento multiprofissional, tá certo? Então, vamos lá, né? O serviço de atenção domiciliar. Pronto. É o SAD, tá certo? A gente vai usar muito esses termos, então é bom vocês irem. Mas é fácil, né? É fácil da gente associar. É bem óbvio. Serviço de Atenção Domiciliar, SAD. A gente vai usar muito, só as siglas. Serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica. Acabou, a definição acabou de dizer o que eu tinha acabado de falar aqui, comparando ao NASF. E em serviço de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar. Então, esse serviço ele vai fazer exatamente isso, os cuidados realizados na atenção básica e em serviço de urgência, ou seja, também faz esse tipo de serviço de urgência, emergência, que é substitutivo, ou o paciente ele sai totalmente, fica só em domicílio tratamento, ou complementar a internação hospitalar, né? Que ele pode ficar nesse trânsito de ir para domicílio e depois voltar, ou então de precisar, por exemplo, ele está em casa, pessoal, e ele pode precisar de uma cirurgia, por exemplo. Aí ele vai ter que retornar ao hospital para fazer uma cirurgia, tá certo? Então, é responsável pelo gerenciamento e operacionalização, né? A SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, responsável pelo gerenciamento e operacionalização. Equipes multiprofissionais de atenção domiciliar. Gente, isso aqui a gente vai usar muito. É SAD, é MAD, é MAP.
Dá uma confusãozinha no início, mas a gente se acostuma. O SAD, né, Serviço de Atenção Domiciliar. Aí isso aqui, pessoal, é uma divisão que existe na atenção domiciliar. Ela é dividida na equipe multiprofissional de atenção domiciliar, que é tipo, a primeira equipe, é a equipe básica. E aí, depois que você tem uma equipe básica, você pode ter as equipes multiprofissionais de apoio, que é a EMAP. Aí ele chama assim, EMAP, Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar e Equipe Multiprofissional de Apoio, tá certo? É só uma divisãozinha, né? Que isso aí foi criado junto com essa alteração de 2016. O cuidador, nesse atendimento domiciliar, nós temos que ter um cuidador. Por quê? Essa atenção domiciliar, as visitas, né, elas vão existir, os cuidados também, o tratamento, mas ela vai existir, os procedimentos vão ser feitos quando a equipe for lá. Quando ela for lá, a equipe ela não passa 40 horas com o paciente, ela não passa 24 horas com o paciente. Então, vai ter que existir um cuidador para ser capacitado, tá certo? Que vai cuidar daquele cliente, que geralmente é alguém da família, né? É um pai, um filho, um irmão, um tio, enfim, né? Então, o cuidador é a pessoa com ou sem vínculo familiar com o usuário. É aquela pessoa que vai ficar ali cuidando daquele cliente, que é capacitada a auxiliá-lo em suas necessidades e atividades cotidianas. Ou seja, a gente tem que capacitar. Pessoal, a gente já faz muito isso no hospital também. Quando está muito cheio, vocês sabem que a nossa realidade de hospital é sempre superlotada, é sempre muito cheio. Às vezes você tem mais de um banho no leito para dar e no final a equipe de enfermagem não faz, gente, mas não é má vontade, não. É porque não tem tempo, é muito curativo, é muita medicação, é muita evolução para estar passando tanto para o prontuário como para o livro de ocorrências. Então, nós temos 2 registros para fazer de cada paciente e às vezes falta tempo. Aí, qual é também o nosso dever, uma de nossas atribuições enquanto enfermagem? Capacitar cuidadores. Se nós não podemos estar lá direto, até mesmo isso cabe não só na atenção domiciliar, mas no hospital acontece muito. Se eu não consigo dar aquele banho no leito, eu não estou tendo tempo e eu sei que aquele paciente ele vai precisar desse cuidado diário, é minha obrigação e dever capacitar o cuidador, aquele acompanhante que vai estar ali com ele, a realizar esse trabalho. E aí ele vai poder fazer. A gente pode até dar uma ajuda e tudo. Quando o hospital está vago, tudo bem, a gente faz esse serviço. Mas a nossa realidade, pessoal, é que a coisa mais rara do mundo é você pegar o hospital vago, é você pegar poucos leitos de internação numa clínica médica, né? Às vezes é um enfermeiro para todos os setores, para emergência, para clínica, e ali, como é que vai dar conta? Então, nós precisamos capacitar esses cuidadores, né, esses acompanhantes, a estar realizando esse serviço. Não tem problema nenhum. Né? A gente não pode deixar ele fazer sem saber, né? Ou então deixar de fazer. Esse cuidar aí não pode de jeito nenhum. Então, vai existir o papel do cuidador, né? E quais são os objetivos, né, dessa atenção domiciliar? Olha só as vantagens, né, pessoal? Quais são as vantagens esses objetivos? São praticamente vantagens dessa atenção, né? Redução da demanda por atendimento hospitalar, o que é ótimo, vai desobstruir os hospitais, os leitos de hospitais, né? Que é muito bom, como eu estou dizendo, é sempre muito lotado, é super lotado, né? Nas capitais ou em grandes cidades, são leitos até em corredores improvisados, né? Como a gente bem sabe. Então, isso aí é uma vantagem boa. Redução do período de permanência de usuários internados, né? Ele precisa ainda ficar muito tempo, mas aí ele vai poder ir para casa. Ele tem uma opção agora de ter os cuidados domiciliares e não precisar ficar durante longos períodos no hospital. Então, outra vantagem. Humanização da atenção à saúde.
com a ampliação da autonomia dos usuários, né? Então, assim, vai ter um tratamento humanizado, né? A atenção da saúde desse cliente, e a gente provoca também, na questão de mandando ele para casa, a autonomia do usuário, né? Ou seja, fazer com que ele retorne, com que ele se engaje pela sua própria saúde também, com que ele se esforce para que ele tenha essa sua saúde restaurada, dando assim autonomia, para que ele seja cada vez menos dependente de cuidadores, de familiares, né? A ideia é essa, provocar a autonomia desse usuário, né? E a desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais da RAIS, né? A desinstitucionalização, o que é isso, pessoal? Uma pessoa que fica longos períodos no hospital, a gente chama que ele é um paciente institucionalizado, ou seja, tá ali aquele paciente, às vezes, durante anos, durante meses, ele não pode sair, é totalmente dependente dos cuidados ali hospitalares, né, de cuidados mais complexos. E aí, nesse caso, ele vai ser desinstitucionalizado, né? Ele vai voltar ali para casa e você tem a otimização, a melhoria dos recursos financeiros e estruturais da RAIS. Por quê? Um paciente desse requer muito, em relação a finanças, né? Em relação ao financeiro, há um gasto maior. Com certeza são pacientes graves, esses pacientes que ficam institucionalizados, né? Muitas vezes, às vezes, dependendo de ventilação mecânica, enfim, sempre demandam uma questão financeira maior, então um gasto maior. Então isso diminui também os gastos da RAS, né? Da rede. As diretrizes, né, da atenção domiciliar, o que são as diretrizes, as regras, né, pelo que essa atenção ela é regida, quais regras a seguir, né? É uma estrutura de acordo com os princípios de ampliação e equidade de acesso, acolhimento, humanização e integralidade da assistência na perspectiva da RAIS, né? Então, ele tem princípios de ampliação e equidade de acesso, né? Justo, equânime, acolhimento, humanizado, integral. Então, nos 3 níveis, né? Prevenção, promoção, tratamento e recuperação, certo? Na perspectiva de rede de atenção em saúde, é incorporada ao sistema de regulação, articulando-se com outros pontos de atenção à saúde. Gente, essa regulação é sobre urgência e emergência, para colocar ele na regulação em vagas em que, se houver uma emergência, urgência, ele entra, né, nesse cadastro aí. Adotar linhas de cuidado por meio de práticas clínicas cuidadoras, baseadas nas necessidades do usuário, reduzindo a fragmentação da assistência e valorizando o trabalho em equipes multiprofissionais e interdisciplinares. Então, assim, tem linhas específicas de cuidados clínicos, né, com vários tipos de profissional, né, uma equipe multiprofissional, como a gente bem já viu, né, e é interdisciplinar, claro, um serviço ajudando o outro, né? Então, tá junto enfermeiro, fisioterapêutico, médico, são vários, vem de vários setores diferentes. Reduzindo a fragmentação da assistência, que ele diz aí, a fragmentação nesse sentido é a falha, não é assim? A falha de cada um, onde às vezes falta assistência em saúde por conta que você não tem outros recursos. Então, a atenção domiciliar, ela minimiza também essa fragmentação, porque existe uma fragmentação boa e a fragmentação essa que é maléfica, né? A fragmentação a gente utiliza nesses 2 sentidos. Quando é escasso o serviço de saúde, né? É pouco, então não é humanizado, e tem a fragmentação em rede, que é justamente isso, a interação que faz entre uma equipe e outra, a intersetorialidade, que na verdade ela é benéfica. Estimular a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, do usuário, da família e dos cuidadores. Então, tá todo mundo engajado, né, pessoal? Tem que estar.
o usuário, a família do usuário, né, e cuidador, que geralmente já é essa família, é alguém da família, né, e os profissionais da saúde. Então, todo mundo tem que estar empenhado. Então, essas são as regras, né, de atenção domiciliar. Volta aí e me explica esse primeiro e esse segundo, que eu não entendi. O primeiro e o último? E o segundo? O primeiro e o segundo? O primeiro, né? Uma das diretrizes que regem a atenção domiciliar. O que são as diretrizes? As regras. É simplesmente o conceito, é explicar, dizer como é que esse atendimento domiciliar ele vai ser feito, como é que ele vai ser realizado. Então, a sua primeira diretriz diz que é estruturada de acordo com os princípios de ampliação e equidade de acesso, acolhimento, humanização, integralidade da assistência na perspectiva da raça. Ou seja, ele vai agir de acordo, Letícia, com os princípios do SUS. Né? São princípios de ampliação e equidade no acesso. O que é a equidade? Não é a justiça social? Lembra que lá na Lei 8080/90 a gente viu princípios doutrinários e organizativos do SUS? Então, assim, vai ter equidade no acesso. O que é que ele quer dizer com essa equidade? Que vai ser justa. Por exemplo, se um paciente precisa de atendimento domiciliar, ele realmente precisando, não pode haver o burlamento das regras de necessidade ou não. Por exemplo, não pode haver enganos. Botar alguém para atendimento domiciliar que não convém, que não tem a indicação desse atendimento domiciliar, que ela realmente precisa de cuidados hospitalares, ou seja, um paciente que é muito grave, que não dá para ser assistido em domicílio ou mandar para casa. Na verdade, se eu fizesse isso, seria negligência. Seria negligência da equipe, seria negligência médica. Então, é justo, vamos dizer assim, esse acesso a essa atenção domiciliar tem que haver uma equidade de acesso. Ou seja, ela é justa e ampliada porque é em todos os níveis de atenção, assim, né? Ela é integral. Vamos dizer assim, é promoção, prevenção, tratamento e recuperação, né? Aí, é preciso acolher, né? Acolhimento, tratar bem, o receber, humanização, que também está incluso nisso, né? De forma gentil, educada, da melhor maneira, tem que tratar esse cliente, faz parte dessa atenção. A integralidade da assistência. Massa. Desculpa estar atrapalhando, é só para avisar que eu entrei agora por conta que aqui estava sem internet, tá bom? Tá certo, Reginalda. A Clara avisou, viu? Tá, obrigado. Tudo bem. Por nada. Aí, esse daqui, Letícia, já são velhos conhecidos nossos, acolhimento, humanização, integralidade da assistência, como eu acabei de falar, né? A gente viu, são princípios do SUS, né? Lembra? Equidade, integralidade, universalidade. Então, é integral na assistência em relação a quê? Que ele promove saúde, previne, trata e recupera patologias, tá certo? Na perspectiva de RAS, ou seja, da rede de assistência à saúde, que ela liga uma política com outra de saúde, né? Então, assim, deu para entender? Foi clara nessa parte? Deu, tia, agora explica o ponto 2. Ou tu já explicou? Não, vou para ele agora. É isso aqui, é só explicando como é que vai ser esse atendimento, como é que vai ocorrer a atenção domiciliar. É incorporada ao sistema de regulação, articulando-se com outros pontos de atenção à saúde. O que é o sistema de regulação, Letícia? O sistema de regulação é o de urgência e emergência. Eu não sei se você já presenciou, você já viu, de alguma maneira, né, de familiar, amigos, enfim, algum caso que diz assim, coloca o paciente na central, porque para transferir tem que colocar na central. Essa central é a central de regulação, que a gente chama, é a central reguladora. Ou seja, a atenção domiciliar ela é diretamente articulada
com esse sistema de regulação e com outros pontos de atenção. Que outros pontos de atenção nós podemos dar exemplo? Atenção básica, né? Pode ser que esse paciente ele vá ser cuidado domiciliar, né, em domicílio, pela equipe de atenção básica. Mas na frente vocês vão ver que existe uma divisão da equipe de pacientes que, se forem leves, assim, pacientes não tão graves, eles podem ser cuidados pela própria equipe da atenção básica. E pacientes graves, não, que vai para aquele MAP, né, que é a equipe de apoio, né, equipe de domiciliar de apoio, que já é ligada ao hospital. Então, assim, a gente vai ver que tem níveis. A atenção domiciliar, ela tem níveis, tanto básico como avançado, no sentido de cuidado, assim, em sentido de complexidade. Tem paciente que é menos complexos e outros são mais por conta da gravidade, são mais graves. Então, é uma atenção que ela está incorporada diretamente à regulação, que a gente chama de urgência e emergência, né? As vagas para transferir, esse tipo de coisa, e outros pontos de atenção à saúde, como a equipe de atenção básica ou atenção terciária. Ficou claro? Ficou, tia, obrigada. Pronto, por nada. Vamos lá. Então, a indicação da assistência domiciliar, né, dessa atenção domiciliar, qual é? Pessoas com instabilidade clínica. Pessoal, isso é óbvio, né? Eu não posso mandável, não posso. Se eu estou mandando um paciente para casa, ele tem que estar totalmente estável, ele tem que estar com os sinais vitais estáveis, né? A pressão dele está saturando bem, está sem febre, não está dispineico. Eu não posso mandar um paciente instável para casa se lá eu sei que não vai ter recursos disponíveis para reanimar, para fazer algo assim, caso ele venha a piorar, né? Então, isso aí é básico. Pessoas com instabilidade clínica, né, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição a leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva, ou em grau de vulnerabilidade, na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador. Então, por exemplo, a Canaça está certo, então me dê um exemplo de uma pessoa com instabilidade clínica. Por exemplo, digamos, um paciente fraturou o fêmur, fez cirurgia, só que ele já era idosinho. Ou então, às vezes, por conta da própria idade avançada, nem dá mais para fazer cirurgia. E aí, pessoal, ele não vai mais andar. Ele não vai mais andar. E aí, é um caso em que eu posso mandar ele para casa, que ele vai ser assistido em domicílio. Por quê? É uma pessoa que não foi um caso de AVC, um caso de infarto, ele não foi isso, ele está totalmente estabilizado, a pressão dele está ok, se tiver diabetes, está tudo compensado, faz uso de medicações que auxiliam no tratamento, né, dessas doenças, mas aí ele não anda mais. Então, assim, o que é que eu vou fazer com um paciente desse no hospital, se ele pode demais ficar em casa? Em casa, ele pode tomar os remédios da pressão, não pode? Pode tomar o remédio da diabetes, não pode? E ele está restrito ao leito devido à fratura. Então, por que é que eu vou ocupar uma vaga no hospital, um leito de hospital com um paciente que está estabilizado, que os cuidados serão praticamente paliativos, porque é muito pouco provável que ele volte a andar devido ao caso, né? A situação avançada, ser um idosinho, né? Então, assim, ele provavelmente vai viver ali prostrado. E eu vou deixar ele viver no hospital se eu posso mandar ele para a comodidade da casa dele, vivendo com a sua família, tendo a autonomia do querer dele, né, dizendo o que é que quer comer, recebendo ali o carinho de filhos, né, de netos.
enfim, tendo ali todo o conforto que é totalmente diferenciado, você tá em casa para você estar no hospital, para esse homem só ficar ocupando ali um leito e ele não precisa de cuidados assim avançados que precise realmente dele ficar no hospital. Então, esse é um bom exemplo que a gente pode dar de indicação de AD, né? Ele pode ficar na atenção domiciliar, manda ele para casa, aí é feita visitas regulares pela equipe multiprofissional que vai estar acompanhando o caso dele. Melhora, piora que qualquer coisa. Se piorar, ele de repente ficar instável, aí sim ele vai ter que ir para o hospital, vai ter que voltar para o hospital. Deu para entender como essa indicação? A gente conseguiu aqui dar um exemplo bom e muito corriqueiro, muito comum, né? Que é fratura em idoso e eles ficarem prostrados, assim, é algo comum e que você não requer de recursos hospitalares, assim, quando não há mais outro jeito, como uma cirurgia, uma coisa, uma reabilitação de marcha, pronto, ele vai ficar ali prostrado. É um caso que pode demais e está estável, pode ir para casa, né? E se piorar, qualquer coisa volta, né? Então, eis a indicação, né? Ó, situações de restrição ao leito, tem que ter estabilidade, né? E pode ser restritar o leito ao lar de maneira temporária ou definitiva, então ele pode ficar lá em grau de vulnerabilidade, na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna, né, para tratamento, paliação, no caso, reabilitação, né, prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação da autonomia, né, do usuário, família e cuidador. Essa interação é sempre melhor. Quando o usuário está junto da família do cuidador, gente, é outro ambiente, né, não dá nem para comparar a pessoa está no hospital do que está em casa, perto dos que ama, né? Sendo cuidado. É outro nível de atenção. Aí aqui a gente vai ver agora as modalidades de AD, né? As modalidades de atenção básica, que são divididas em 3. AD1, AD2 e AD3, né? Atenção domiciliar 1, 2 e 3. A determinação da modalidade está atrelada às necessidades e cuidados peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos. Ou seja, quanto mais grave, né, ele já vai se enquadrar na A2, A3, na modalidade 1, na mais básica, né? Então, se nós temos modalidades de atenção domiciliar. A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento e adequado planejamento e gestão dos recursos humanos e recursos médicos e fluxos intersetoriais, certo? Ó, veja só. A AD1, pessoal, vai ser assistida pela equipe de saúde da família. Então, são para pessoas que não estão tão graves, são para pacientes que dá demais para receber ali a visita do médico, do enfermeiro, da equipe básica, do seu posto de saúde, desde que tenha uma regularidade, né? Cada caso é um caso, não vai ter aquela regra certa de dizer assim, Canassa, quer dizer que a AD1 ela vai toda semana ou vai uma vez a 15 dias. Gente, não é assim, não é pelas idas. Como vocês viram, a modalidade, ela é separada pela questão da complexidade. A AD1 é menos complexo, vai ser assistido pela equipe de saúde da família, pela equipe básica. E a AD2 e a AD3 já vai ser outro programa, que é o programa Melhor em Casa, a segurança do hospital no conforto do seu lar. Veja só o que a rede faz. Veja aí como ela vai fragmentar isso aí. Ela vai ligar, né, a AD1, já é a própria equipe de saúde da família. E a AD2 e 3 vai vir toda uma equipe específica apenas para atenção domiciliar, que vai estar atrelada ao hospital. Então, as reuniões desses profissionais e o espaço físico que eles vão utilizar será uma sala no hospital para fazer o debate de casos, analisar quais os profissionais precisam ir lá a esse paciente fazer a visita e o acompanhamento. Então,
envolve a questão da complexidade. A AD1 é básico, a AD2 e 3 é outro programa. Não vai ser mais a equipe de saúde domiciliar onde vai se reunir, qual vai ser o espaço físico deles. Uma sala no hospital. Vão arrumar uma sala e essa equipe que eles chamam equipe melhor em casa vai estar fazendo só essa assistência para pacientes em domicílio, tá certo? Porque a equipe do hospital ninguém pode sair, né, meu povo? Por exemplo, se tem lá um enfermeiro e um médico de plantão, pode fazer visita? Não, você já não pode dividir essa assistência, porque se ocorrer uma emergência, se houver uma parada, se houver um infarto de alguns de seus pacientes que estão lá internos, quem é que vai atender se você saiu do seu plantão? Então, tem a equipe hospitalar, os plantonistas, né, normais, e vai ter uma equipe melhor em casa, que vai se reunir lá, vai debater lá e tudo, mas já vai ser atrelada a cuidados mais complexos, os insumos e equipamentos todos do hospital. Então, ele já não vai se ligar no básico, a equipe de saúde da família, vai ser esse melhor em casa. Deu para entender? Tia, as atribuições das equipes. Essa equipe melhor em casa vai ser EMAP e o da Estratégia de Saúde da Família, EMAD? Isso, justo, Laura. Vai ser o EMAP e o EMAD, exatamente. Aí, tipo assim, eu sou técnica, né, quando eu me formar, se eu quiser fazer parte da EMAP ou da EMAD, precisa fazer alguma capacitação, alguma coisa assim? Ou é só profissionais normais que são escolhidos? Isso, são profissionais, isso aqui é um novo equipamento de saúde, vamos dizer assim, uma nova modalidade. Basta você ser formado e ser selecionado, você precisa ser cogitado pela prefeitura, porque é uma administração municipal, né? Se não for concursada, essas coisas, consegue até entrar nesse programa esse pessoal que é contratado, que é prestador de serviço. Então, você pode. Não tem ainda, assim, tipo, um concurso, né, para isso aqui, os efetivos. Ou ele chama os efetivos do município, ou chama prestador de serviço, tá entendendo? Então, qualquer um pode ser. Por exemplo, eu posso trabalhar, pegar plantão no hospital, mas eu posso também trabalhar nesse melhor em casa, só que em outro dia, pegando... Tá entendendo? Trabalhando em outro horário, se der para eu conciliar os dois, que vocês vão ver que tem carga horária a se cumprir dessa modalidade de atenção domiciliar. Então, basta você ser profissional em qualquer uma dessas áreas que vai se enquadrar aqui, que geralmente é médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, TO, fisioterapeuta, e aí você ser selecionado para isso, sabe? Não tem uma seleção específica para isso aí, não. É um programa do governo que eles vão chamar profissionais que já existem mesmo, profissionais de formação, entendeu? Entendi, tia, obrigada. Pronto, por nada. Aí, ó, quais são as atribuições das equipes, pessoal? Ó, trabalhar em equipe multiprofissional integrada, a RAS, né? Ou seja, vários profissionais unidos, né, integrando a rede de assistência à saúde. Identificar e orientar, capacitar cuidadores do usuário, como a gente já falou, pessoal, isso é básico, né? Então, veja só, como eu disse a vocês, vou repetir, essa equipe, você ter essa equipe de atenção domiciliar é ótimo, só que você não tem ela 24 horas. Então, essa equipe, ela pode fazer procedimentos e assistência e tudo no dia que ela vai fazer a visita. Aí, nos outros dias, se esse paciente precisar de cuidados, né, de medicações, quem é que vai capacitar? São eles mesmos. Nós, enquanto profissionais, trabalhando aí nesse programa, tem que capacitar os cuidadores que estão em casa, cuidando desses pacientes que estão acamados, restritos ao leite, né, em assistência domiciliar. Acolher demanda de dúvidas e queixas do usuário, família e cuidadores. É uma metodologia que vai surgir muita dúvida, gente, muita dúvida. Gente, filhos que nunca trocaram a fralda, como é que trocam a fralda do idoso? Como é que dá um banho no leito? Como é que eu vou dar um banho no leito aqui no meu pai se eu nunca fiz isso?
né? Seria negligência permitir eles fazerem sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de capacitação, não pode. Então, é dever nosso, desses profissionais, né, enquanto aí fazer parte desse programa, capacitar, ensinar, mostrar, fazer o primeiro procedimento para eles ficarem fazendo nos outros dias, ó, como é que se dá um banho no leite, é assim, trocar a fralda assim, essa medicação você vai dar a tal horário, se ele apresentar isso, você vai dar isso daqui, se ele ficar, você vai colocar em Fowler, explicar as coisas mínimas, né? Se ele ficar com um desconforto respiratório, enfim, é uma assistência realmente, principalmente de cuidados, a enfermagem é quem faz muito isso, que vai ter a obrigação de capacitar esse cuidador. Tá certo? Então vai vir muita queixa, vai vir muita dúvida. São pessoas, pessoal, que não têm noção, às vezes, alguma da saúde, que não tem ninguém na família que trabalha na área da saúde, que nunca fizeram ou viram essas coisas na vida. Chega até a ser um pouco assustador. Então, é todo um período de adaptação. Eles têm que se adaptar a esse novo cuidado. E que eles vão fazer. Porque senão, gente, eles ficam dependentes da equipe. Olha, eu tiro, sabe por quê? Eu tiro do próprio hospital, que às vezes a enfermagem, o pessoal é muito massacrado no sentido de dizer assim, não vão vir dar não, banho no leite do meu pai, não vão vir não, tá tudo cagado, não vai vir não aqui, passei o dia todinho com a enfermeira velha. Só que, assim, tem os profissionais que faz corpo mole? Tem. Mas tem também, eu sempre vejo os dois lados da moeda. Quando o profissional é responsável, a equipe é responsável, muitas vezes vai ocorrer, como eu disse a vocês, de estar um plantão lotado, você não tem tempo nem de respirar, e a pessoa fica ali, vamos, banho, e você sem tempo, correndo de um lado para o outro, muitas vezes passando sonda, fazendo curativo. E qual seria a solução dessa problemática? Capacitar aquele acompanhante, capacitar um cuidador, porque eles ficam dependentes da equipe e não quer fazer nada, não quer ajudar. Infelizmente, é uma equipe para muitos pacientes, a gente não dá conta. Se não tivesse, cada paciente desse não tiver um cuidador em casa que olhe, que cuide, que faça as devidas orientações e os cuidados, pessoal, não dá conta, né? Essa assistência domiciliar ela é muito boa, mas ela não está lá 24 horas com você. São vários pacientes que você tem que visitar durante o mês. Não tem só um, né? Não tem como. Do mesmo jeito a situação no hospital. Às vezes eu vejo muito isso e dizem nome, ficam irritados. E às vezes é gente que, até quando a gente capacita, você vê que eles acham ruim fazer. Então, às vezes também é questão de preguiça, às vezes, né? Mas só você culpar o outro, não vê que a pessoa às vezes está na correria. Eu sei que tem os dois lados. Tem o profissional, quando ele não gosta, quando ele não é empenhado na assistência, ele realmente vai fazer corpo mole e vista grossa para a assistência que ele tem que dar e vai querer burlar isso aí. Mas tem também a questão, pessoal, de superlotação e tudo, e que a gente às vezes quer capacitar o acompanhante, ele não quer muita conversa. Então, sempre vocês tenham esse lado crítico dos dois lados da moeda, né? Que isso aí tem que ser muito bem avaliado, né? E o quarto e último, promover espaços de cuidado e de trocas de experiências para cuidadores e familiares, né? Então, quando você vai em domicílio, que geralmente ele diz assim, promover espaço de cuidado, trocas de experiência para cuidadores e familiares, é a própria casa, né? Em qualquer cômodo da casa, geralmente o quarto, onde ele está restrito o leito, é que vai ser esse espaço, né, de cuidado, troca de experiência na sala, ou seja, o que é isso aí, pessoal? Tratamento humanizado, né? É você ouvir aquela família, é você assistir da melhor maneira, não é só entrar lá, sair, olhar os procedimentos, não, é aquela assistência psicológica, é aquele preparo, enfim, tudo isso que a gente já falou, né? Esse olhar holístico, que a gente ainda não é um pouco psicólogo, é a profissão que a gente mais é. Em todas as profissões, a gente como professor, a gente enquanto enfermeiro, pense numa profissão necessária,
porque lidar com a emoção é muito difícil. Qualquer problema, muitas vezes, desestabiliza a gente. Mesmo uma pessoa mais forte na fé, mais forte nos seus princípios, consegue ser desestabilizada. Então, essa troca de cuidados e experiências, aquele ouvir e aquele aconselhar é essencial. É essencial, é preciso um espaço e um tempo para isso. Então, eis as atribuições da equipe, tudo isso, essa equipe tem que fazer, certo? Que utilizar a língua possível, lembrar que nós estamos, como eu estava em relação a procedimentos de saúde, você não invente de falar bonito, não é para estar falando bonito. Falar científico em termos técnicos, você fala com seus colegas, né? Aí tudo bem, é até louvável, porque é um momento em que você tem um treino, você estudou para aquilo e lhe dá até um respaldo maior, né? Você sabe, então você utiliza dessa oratória. Mas a oratória... Ai, meu Deus. Para, deixa você beijo, para. Chega. Por que eu tava rindo? É normal. Normal.